No século XVII, o matemático escocês John Napier desenvolveu uma ferramenta para simplificar os cálculos comuns na astronomia e na navegação, o logaritmo natural. Era um método que transformava multiplicações em adições e divisões em subtrações. Como os cálculos eram feitos manualmente, tornou-se mais fácil localizar um navio e determinar seu rumo. Em 1638 foi desenvolvida a régua de cálculo pelo matemático inglês William Oughtred, que se apoiou na tábua de logaritmos criada por Napier em 1614. Esse foi um passo em direção à calculadora e à construção dos computadores. Uma importante aplicação dos logaritmos é a escala Richard, na área da sismologia, que fornece a magnitude dos terremotos. Desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richard e Beno Gutenberg, é uma escala logarítmica. No início, a escala Richard era graduada de 1 a 9, já que os terremotos mais fortes não eram comuns na Califórnia, local onde Richard e Gutenberg faziam seus estudos. Mas teoricamente não existe limite para essa medida. Logaritmos. Bom, pessoal, nós vamos estudar o conteúdo sobre logaritmos. Definição de logaritmo. Sejam A e B dois números reais positivos com A diferente de 1, denomina-se logaritmo de A na base B o expoente x. Então, pessoal, basicamente o logaritmo é uma equação exponencial que nós vamos resolver. Então, primeiro os termos logaritmo, o logaritmando é o valor de A base do logaritmo é o B, tá? E o x é o logaritmo. Quando você não tem a parte da base, sempre vai ser base 10. Uma observação que a gente tem que ter para algumas situações de cálculo. Exemplo, nós vamos calcular log de 3, 27. Então, nós vamos colocar aqui de base 3 elevado a um certo x que dá 27. Primeiro, nós vamos fatorar o 27 com fatoração de números primos. Dá por 3, que vai dar 9. Dá por 3, que dá 3. E 3 por 3 é 1. Aí você tem aí os fatores de 3. 3 elevado ao cubo. Nós vamos substituir o 27 por 3 ao cubo. 3 elevado a x igual a 3 elevado ao cubo. Agora a gente já tem o valor de x. X é igual a 3. Consequentemente, o log de base 3 logaritmando 27 é igual a 3. Então, a gente já descobriu o valor do logaritmo. B. Log, aí nós vamos montar a equação exponencial, tá? Então a base é 81, elevado a um certo valor, 3/4, que é igual a x. Aí o expoente fracionário a gente tem que transformar numa raiz, né? Sendo que o numerador vai ser a parte do expoente e o índice da raiz vai ser a parte do denominador. Então fica 81 elevado ao cubo, raiz quarta. 81 a gente pode fatorar ele por fatores primos, dá por 3, que vai dar 27. Dá por 3, que vai dar 9. 9 por 3 dá 3, e 3 por 3 é 1. Então nós vamos substituir o 81 por 3 elevado à quarta. Trocando os valores, nós vamos usar a propriedade de potência, então vai ficar x igual a raiz quarta. Aí a gente coloca no lugar do 81, 3 elevado à quarta, elevado à terceira. Aí você faz potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, x é igual a raiz quarta de 81 elevado à quarta potência, a gente vai transformar em 3 elevado a 12. Dá para simplificar por 4 o índice e a potência, a parte do expoente. Então vai ficar 3 elevado à terceira. 3 à terceira, 3 vezes 3, vezes 3, que dá 27. Exemplo C, base 4, expoente x é igual a raiz de 2. Nós podemos fatorar o número 4 para tornar a base igual. 4 dá por 2 e dá por 2. Nós vamos substituir o 4 por 2 elevado ao quadrado. Então vai ficar potência de potência, 2 ao quadrado elevado a x. E vamos transformar a raiz no expoente fracionário. Aqui é 1 no expoente, aqui é 2 no índice, que é uma raiz quadrada. 1 sobre 2. Usando a propriedade de potência conserva a base, multiplica os expoentes. 2x, 2 elevado a meio. Agora a base, igualando a base, a gente pode comparar os expoentes. Então vai ficar 2x igual a meio. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 2 vezes 2 é 4, então x é 1/4. Então, x sendo 1/4, esse é o resultado do logaritmo. Item D.
Nós vamos colocar um expoente x, que é a base, elevado ao quadrado, que dá 8. Então, qual número elevado ao quadrado que dá 8? Então, nós vamos colocar aqui com a faturação do 8, dá por 4, agora dá por 2, 2 ao cubo. Então, a gente pode trocar o 8 por 2 ao cubo. X ao quadrado é igual a 2 elevado ao cubo. Aí você tem a potência quadrada virando uma raiz quadrada. 2 ao cubo a gente consegue simplificar essa raiz, sai um 2, fica 2 raiz de 2. Então x, 2 raiz de 2. Então isso implica que o x vai ser 2 raiz de 2. Os exemplos estão resolvidos, agora nós vamos para a segunda sequência de exemplos. Aqui a base é 4 elevado a um certo meio, que é igual a 2x menos 1. Você faz a transformação de expoente fracionário em raiz quadrada de 4, que vai dar 2, igual a 2x menos 1 igual a 2. Passo 1 para o outro lado, ele é negativo, ele vira positivo, 2x igual a 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, 2x igual a 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3 meios. Aqui nós temos base 18 elevado a um certo x que dá 18. Qualquer número elevado a 1 é dar ele mesmo, então já comparando direto, x igual a 1. X elevado ao quadrado, que é igual a 1024. Fatorando a potência quadrada vira uma raiz quadrada, né? X é igual a raiz quadrada de 1024. Aí nós vamos fatorar o 1024 para descobrir a sua raiz. Dá 512, 256 por 2, 128, 64, dá 32, dá 16, dá 8, dá 4, dá por 2, 2 e 2 por 2 é 1. Então a gente tem agora o 1024, a faturação dele sendo 2 elevado à 10ª potência. Vamos trocar aqui o valor, então fica x é igual a raiz de quadrada, né, de 2 elevado à 10ª. Então, se você tirar a raiz quadrada, vai ficar metade do expoente, 2 elevado à 5ª. Sempre a metade do valor. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Então, x vale 32. Aqui nós vamos resolver 4 sendo a base, x o expoente, igual a 0,25. Então, quando você tem caso de decimal, o ideal é transformar em fração. Então, vai ficar 4 elevado a x igual a 25 sobre 100. São dois números depois da vírgula, você coloca 2 zeros, vira que é 25 sobre 100. Simplificando por 25, vai dar 1/4. Se tem uma inversão do número e você quer inverter ele, você eleva a menos 1. Então, vai ficar 1/4 primeiro. Agora, nós vamos elevar a menos 1 para passar o 4 para a parte superior. Então fica 4 elevado a x igual a 4 elevado a menos 1. Então x vale menos 1. Aí nós temos um log de base 10. Quando não tem nada, você tem sempre o 10 como expoente elevado a um certo x que dá 0,01. Você transforma então o decimal em fração, fica 1 centésimo, 1 sobre 100. Aí você transforma em base 10. Fica 10 elevado ao quadrado, só que está na parte de baixo. Coloca o expoente negativo para inverter o número. 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 2. E aí você pode comparar agora os expoentes. X é igual a menos 2. A partir desses cálculos básicos, a gente vai ter algumas propriedades importantes e algumas situações que a gente pode simplificar os logaritmos que nós vamos ver na parte 2. Obrigado, até a próxima.